os seres vivos têm diferentes estratégias de reprodução. Então a gente vai conhecer um pouquinho a respeito disso, tá? Então, didaticamente, a gente pode dizer que existe dois tipos de reprodução, né, basicamente. Seria a reprodução sexuada e assexuada. A principal característica da reprodução assexuada é que na reprodução assexuada são produzidos descendentes geneticamente iguais, né? Então, se todos são geneticamente iguais, não aumenta a variabilidade genética, né? Lembrando que variabilidade genética são as diferenças genéticas entre os indivíduos de uma população. Então, na reprodução assexuada, você tem clonagens, tem a formação de vários indivíduos geneticamente iguais, clones, né? Então, isso muitas vezes aumenta o número de indivíduos da população, mas todos são geneticamente iguais, né? Então isso enfraquece evolutivamente uma população, né? Porque se o meio ambiente se altera e você não tem, os indivíduos não estão adaptados, todos não estão adaptados, né? Então todos vão ser eliminados. Né? Mas é uma estratégia que existe. Então, na reprodução sexuada, a principal característica é que os indivíduos são geneticamente diferentes, né? E por isso, como a reprodução sexual vai produzindo indivíduos geneticamente diferentes, a gente pode dizer que há um aumento de variabilidade genética, né? Então, existem espécies que se reproduzem assexuadamente, existem espécies que se reproduzem sexuadamente, e às vezes aparecem as duas formas, né? Existem espécies que têm reprodução sexuada e assexuada. Então essa é a diferença principal, tá? A gente vai então conhecer alguns casos e vai ver que alguns casos até assim são casos especiais de reprodução. Então nós precisamos entender a diferença entre células haploides e células diploides. Isso é necessário para entender vários assuntos no estudo dos seres vivos, né? Então eu peguei aqui esse esquema do ciclo de vida humano, onde o número característico de cromossomos da nossa espécie, todo mundo sabe, é 46, né? E aí no processo de formação dos nossos gametas, do espermatozoide ou do óvulo, acontece a meiose e que produz, né, células com 23 cromossomos, que é o caso do espermatozoide e do óvulo. Aí ocorre a fecundação, né, a fusão do espermatozoide com o óvulo, produzindo uma célula com 46, ó, que é o zigoto, né? Então, esse zigoto começa a se multiplicar e dá origem ao indivíduo com 46 cromossomos. Então, repare que nós temos células com 46 cromossomos e células com 23 cromossomos. Essas células com 46 cromossomos, que a gente diz assim 23 pares, porque são 23 cromossomos que vêm do pai e 23 cromossomos que vêm da mãe. Então são pares de cromossomos homólogos, que determinam as mesmas características, tá? Então, a diferença entre célula haploide e diploide, ela está no número de cromossomos. Então, células haploides têm metade do número de cromossomos da célula diploide. E a célula diploide tem o dobro do número de cromossomos das células haploides. Bom, a gente precisa ter noções de mitose e meiose, tá? Essas noções elas vão ser muito úteis ao longo do estudo da reprodução dos seres vivos, tá bom? A gente pode dizer que a mitose é uma divisão celular onde uma célula diploide dá origem a duas diploides. Pode ser também uma haploide dando origem a duas haploides, né? O que importa é que você vê que não há redução no número de cromossomos e as células filhas são geneticamente iguais, né? E a meiose é uma divisão celular onde uma célula diploide dá origem a quatro células haploides. Então a gente vê que ocorre, primeira coisa, ocorre redução do número de cromossomos, né, de diploide para haploide, e também como no início da meiose ocorre a mistura de partes de cromossomos homólogos, que é chamado de crossing over, isso produz, e também o fato de na meiose 1 ocorrer a separação de cromossomos homólogos e não de cromátides, isso produz no final da meiose células filhas geneticamente diferentes, né, com variabilidade genética. Então, o crossing over, que é um fenômeno que ocorre aqui na prófase 1 da meiose, é um fenômeno que aumenta a variabilidade genética e é muito importante, né, biologicamente. Bom, então nós vamos conhecer alguns tipos de reprodução, algumas estratégias diferentes. A bipartição ou divisão binária, ou cisciparidade, que são três nomes para a mesma coisa. Uma bactéria, então, um micro-organismo, né? Não só bactéria, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário. Ele vai sofrer uma divisão celular, vai formar duas células, são dois novos indivíduos. Simples como parece.
Aqui nós temos uma bactéria, dá para ver ali a parede celular, a membrana plasmática ali de amarelinho, né, o citoplasma e o material genético, que é uma molécula de DNA circular, que a gente chama de cromossomo bacteriano. Aí acontece então a duplicação do DNA, e aí existem proteínas associadas à membrana plasmática que estão envolvidas na migração dessas moléculas, elas vão se afastando, a gente vê aqui, ó, elas se afastam, e aí o metabolismo bacteriano começa a sintetizar mais peptidoglicano, que é o principal componente da parede celular, né, das bactérias, e aí começa a dividir ali o citoplasma até que ela se divide totalmente, né? As duas células podem permanecer unidas, formando uma colônia, ou elas podem se separar totalmente, né, dando origem a bactérias isoladas, tá? Então, através desse processo, uma bactéria consegue dar origem a milhares de bactérias aí em pouco tempo. Bom, um outro exemplo de reprodução seria a esporulação, né? Então, assim, ao pé da letra, esporulação é formação de esporos. Então, aqui a gente tem um pão de forma, ó, que ficou aí em contato com o ar por vários dias e começou a crescer esse mofo, né? Esse bolor, ó, também que é uma parte que é esverdeada, tem outra ali que tem uma massinha branca, parece um algodãozinho branco, ali um pouco mais escuro, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um durex, encostar ali a parte da cola, né? Tirar, colocar numa lâmina, observar o microscópio, nós vamos ver algo parecido com esse detalhe aqui da imagem. Nós temos o corpo do fungo é formado por hifas, né? E aqui nós temos uma hifa aqui na pontinha, com essa bolinha escura aqui, que é um esporângio. Então aí dentro nós vamos ter células que vão sofrer mitose e vão dar origem a esporos, né? Esses esporos vão ser dispersos pelo vento, né? E aí o esporo vai cair em algum lugar, se esse lugar tiver material orgânico, for favorável, o esporo cresce, forma novas hifas, essas hifas podem formar novos esporângios, né? E formando esporos. Então isso é esporulação. A esporulação pode acontecer também com algas. Então aqui nós temos uma alga filamentosa do gênero Ulotrix. Você vê que ao longo do corpo ali da alga, do filamento da alga, algumas células começam a sofrer divisões celulares, começam a sofrer diferenciação celular e dão origem a esporos, né? O detalhe aqui é que os esporos são flagelados, já que esporo normalmente é disperso pelo vento, né? No caso dos fungos, no caso das plantas, esse organismo ele é aquático, então o esporo ele precisa de flagelo para poder, para poder nadar e se dispersar. Quando se fala de esporulação, de reprodução por esporos, a gente tem que lembrar também das plantas, né? Então aqui temos a folha de uma samambaia, a gente vê que debaixo do folículo da samambaia tem essas bolinhas, ó. Essas bolinhas são chamadas de soros, né? Um soro é um conjunto de esporângios, né? Olha aí, olhando mais de perto, a gente consegue ver, né, que na verdade um soro são várias bolinhas. Cada bolinha pequenininha dessa é um esporângio. Então aí dentro existem células diploides que sofrem meiose e dão origem a esporos. E esses esporos são dispersos, são células reprodutivas. Apesar de você encontrar nos livros que isso é a parte assexuada do ciclo de vida de uma planta, né, na produção de esporos, não bate perfeitamente com aquele conceito que eu falei para vocês de reprodução assexuada, produzir indivíduos geneticamente iguais e sexuada diferentes. Você vê que aqui no caso desses esporos, eles são geneticamente diferentes, né? Foram produzidos por meiose. Então, produz variabilidade genética, apesar de ser considerada reprodução assexuada. Então, aquele conceito de sexuado assexuado que eu dei lá no início da aula, você vê que não atinge, né, 100% dos casos. Alguns casos são casos especiais, a gente tem que analisar direitinho o que está acontecendo. Mas o importante é você ver se está produzindo variabilidade genética ou não. Um outro caso aqui, ó, também um pouco diferente, né? Temos aqui o ciclo de vida de um fungo chamado de Basidium miceto, né? Um grupo de fungos que formam o chapéu de cogumelo. Então, a gente consegue ver que tem uma etapa aqui do ciclo de vida dele que acontece a meiose para formar os esporos. Os esporos são geneticamente diferentes, são chamados de esporos sexuados, né? Então, você vê que ele chama aqui de ciclo reprodutivo sexuado.
Então, na verdade, o termo esporulação é um pouco mais amplo, né? Então, existem organismos diferentes que produzem esporos e às vezes esses esporos eles são geneticamente iguais, às vezes eles são geneticamente diferentes. Outro caso especial aqui em relação ao termo esporulação é a esporulação bacteriana. Então, na verdade, a esporulação bacteriana não é um tipo de reprodução. Ela não aumenta o número de indivíduos, tá? Mas usa o mesmo termo, ó, esporulação. Esporulação bacteriana não é uma forma de reprodução. Não aumenta o número de bactérias, tá? Mas você vê que leva o mesmo nome, esporulação, e leva à formação de esporos também. Então a gente tem que entender, é um processo biológico muito importante. Não é qualquer bactéria que faz esporulação, existem alguns gêneros que fazem. Entre elas nós temos os gêneros Bacillus e Clostridium, são as duas mais relevantes, mais importantes. Essa bactéria aí, imagine que ela foi submetida a condições adversas. E ao invés de morrer, ela faz uma cópia do seu DNA. Essa cópia desse DNA começa a ser envolvida por duas camadas de membrana plasmática, por peptídeo glicano, ocorre a remoção de água, ela vai ficando desidratada e torna-se então um esporo. Olha ali o esporo em formação, né? E esse esporo ele é extremamente resistente. O resto do citoplasma da bactéria morre, se decompõe, sobrando então só o esporo bacteriano, também chamado de endósporo, que é uma forma de resistência, tá? Não é considerado uma forma de reprodução, porque antes da esporulação tinha uma bactéria, depois da esporulação tem o esporo, mas não aumentou o número de indivíduos, tá? Então isso que é esporulação bacteriana. Um outro tipo de reprodução assexuada, bem simples de entender também, é o brotamento ou gemiparidade, né? Então, brotamento, alguns organismos fazem brotamento, como por exemplo a hidra. A hidra é o nome de um gênero de um quinidário, tá? De forma polipóide, e a gente está vendo a formação de um pequeno broto ali do ladinho, tá vendo? Então a parede do corpo do animal começa a crescer, né? Começa a formar um broto, esse broto vai crescendo, forma um outro pólipo pequenininho, esse pólipo ele pode se desprender, cair no chão e formar um outro indivíduo. Ou permanecer unido ali, né? Dando origem a, então, a um coral, né? Coral é colônia de pólipos. As esponjas também fazem brotamento, né? Então aí o esquema é o mesmo. Você vê a parede do corpo da esponja, começa a crescer um broto, esse broto se desprende, cai no chão e forma uma nova esponja, né? Então os descendentes são geneticamente iguais, é um tipo de reprodução assexuada, né? Então eles podem se desprender, mas também pode permanecer unido. Aqui embaixo nós temos então uma foto de uma esponja, você vê que ela vai produzindo os brotos vão crescendo e forma-se uma colônia, né? Então as esponjas são organismos coloniais também. Um outro tipo de organismo que faz brotamento é o fungo unicelular, né? Que é a levedura, o nome do gênero Saccharomyces. Então aí nós temos uma imagem ao microscópio eletrônico, colorido artificialmente, onde vê essas bolinhas verdes são as células, né? São os indivíduos. E na parede do corpo desses animais, começa a parede do corpo, o corpo na verdade é uma célula só, né? Então na parede do corpo deles, da célula, começa a crescer um pequeno broto, esse broto se desprende e forma um novo indivíduo. As esponjas podem se reproduzir sexuadamente, por brotamento, e as esponjas de água doce têm uma estratégia chamada de gemulação, né? Isso é típico de esponjas de água doce. Então a gêmula é essa bolinha aí, que ela tem um revestimento, uma capinha formada por espículas, que são estruturas geralmente calcárias e rígidas. E lá dentro nós temos uma massa de células totipotentes, chamadas de arqueócitos. Essas células elas podem dar origem a qualquer tipo celular da esponja. Então eles ficam aí dentro, né? Então quando a esponja, por exemplo, está lá num rio temporário, o rio seca, e a esponja morre, a gêmula ela é preservada e fica lá bastante tempo. Quando o rio volta a encher, essa gêmula ela se abre, ela permite a saída dessas células dos arqueócitos. Os arqueócitos se espalham, vão caindo sobre as superfícies, ali no fundo do rio, e aí crescem novas esponjas. Como todas são geneticamente iguais, é um tipo de reprodução assexuada. Não deixa de ser uma forma de resistência também, né? Então sempre os alunos comparam lá com a esporulação bacteriana. Mas na verdade a esporulação bacteriana não aumenta o número de indivíduos, né? Aqui sim, aqui aumenta. A partir de uma gêmula,
de uma esponja são produzidas, podem ser produzidas muitas esponjas. Então é um tipo de reprodução, sim, sem dúvida. A estrobilação é também um outro exemplo de reprodução assexuada, mas para a gente entender a estrobilação, eu preciso mostrar um pouquinho do ciclo de vida desse quinidário aí, ó. Esse quinidário ele tem alternância de gerações, metagênese. Aí você vai ver que as medusas elas vão se reproduzir dando origem aos pólipos. E os pólipos vão se reproduzir dando origem às medusas, né? Então, imagine aqui então essa espécie onde existem medusas, né, tem macho e tem fêmea. O macho libera espermatozoides, a fêmea libera óvulos. Aí acontece a fecundação. Essa fecundação dá origem a uma larva, ali a plânula. Essa larva nada, se fixa numa superfície e cresce um pólipozinho, né? Então você vê que a medusa se reproduziu, formou um pólipo. Esse pólipo ele começa a segmentar o seu corpo, ó, começa a dividir o seu corpo em segmentos. Esses segmentos vão se desprendendo, dando origem a pequenas medusas, chamadas de éfiras, né, que são as larvas. Aí depois essa medusa, essa pequena medusa se desenvolve, cresce, dá origem aí às suas gônadas e atinge a idade adulta e começa a se reproduzir. Na verdade, eu mostrei o ciclo de vida todo do quinidário, mas o foco aqui, o assunto aqui é a estrobilação, né? Estrobilização, perdão. E essa estrobilização é só essa etapa aqui, ó, né, do ciclo de vida. Só quando o pólipo ele se segmenta e vai formando as pequenas medusas. Aqui nós temos essa imagem, né, mostrando um pólipo, você vê que ele está de cabeça para baixo, onde a gente consegue ver o corpo dele segmentado e as pequenas medusas sendo formadas. Bom, fissão transversal e regeneração são coisas diferentes, tá? Eu coloquei as duas juntas aqui porque, por exemplo, a planária ela pode sofrer fissão transversal e regeneração também. A fissão transversal acontece quando o animal voluntariamente ele sofre espasmo, ele, contrações musculares e consegue se separar em dois e cada um deles cresce e forma uma nova planária, né? Que é esse animalzinho aí que é um verme achatado, de vida livre, né? Que é do mesmo filo lá da solitária, da tênia. E regeneração, para muitos, não é considerado um tipo de reprodução, porque não acontece espontaneamente. Então aqui alguém pegou essa planáriazinha e com uma faquinha foi lá e cortou a planária em vários pedacinhos. E a planária ela tem células totipotentes espalhadas pelo corpo, né? 1/217 avos de uma planária contém células totipotentes suficientes para formar uma nova planária. E aí cada pedacinho desse continua sobrevivendo, continua se movimentando e dá origem a uma nova cabeça, dá origem a uma nova cauda. Os ocelos ali, aquela estrutura que parecem olhinhos, se formam de novo. Então, isso é um processo chamado de regeneração. Tá? É um processo assexuado, né? A estrela do mar também pode sofrer regeneração. Aqui a gente está vendo um braço da estrela do mar foi cortado e ele se regenera. Mas dependendo da forma como a gente corta a estrela do mar, a gente pode até dar origem a uma nova estrela do mar, né? Então aumentaria o número de indivíduos, seria um tipo de reprodução, né? De reprodução assexuada. A estaquia é um processo biológico importante, né? Uma técnica agrícola importante. Você vê que no caule de uma planta existem as gemas laterais. Essas gemas elas contêm células totipotentes, células que podem chamar de células meristemáticas, que podem dar origem a qualquer parte da planta. Então, se a gente corta lá um pedacinho do caule que contém essa gema, esse pedacinho do caule separado pode dar origem a novas raízes, a novas folhas e formar uma outra planta, geneticamente igual. Então imagina que você tem uma planta com características interessantes, por exemplo, uma mandioca que produz assim, raízes muito grandes, muito nutritivas. Se você reproduzir essa planta sexuadamente, ela vai produzir variabilidade genética. Então você vai ter algumas que vão produzir muito, outras vão produzir menos. Não, você quer que todas sejam campeãs como essa, produzam raízes muito grandes, muito nutritivas.
você pode buscar um método, né, um processo de propagação vegetativa. Né? Nesse caso é chamado de estaquia, tá? Então é uma estaca que está sendo produzida a partir do caule ali da planta. A partenogênese é um tipo de reprodução típico de alguns invertebrados, como por exemplo a abelha. Né? Então vamos entender um pouquinho aqui como é que é o ciclo de vida da abelha e eu vou te mostrar onde é que está a partenogênese. Né? Então nós temos aí três indivíduos numa colmeia. Nós temos o zangão, a operária e a rainha. Né? O zangão é o único tipo de macho e fêmea pode ser operária ou pode ser a rainha. Vamos imaginar então que a rainha ela produziu seus óvulos. Ela produziu através de meiose, produziu seus óvulos haploides, né? E aí pode acontecer duas coisas com esses óvulos. Esses óvulos podem ser fecundados por um espermatozoide, formando um zigoto diploide. E esse indivíduo diploide vai ser sempre uma fêmea. Né? Se ela receber a geleia real, que é um alimento especial, ela vai desenvolver o seu aparelho reprodutor, vai ser uma abelha rainha. Se ela não receber essa geleia real, ela vai se desenvolver como uma operária. Tá? Mas é possível esse óvulo que não foi fecundado, esses óvulos que não são fecundados, e a abelha rainha controla isso, se ele vai ser fecundado ou não, esse óvulo pode se desenvolver, né? Ele começa a sofrer mitoses sucessivas, forma um embrião e forma um indivíduo. Né? Só que como não houve fecundação, o óvulo é haploide, esse indivíduo é haploide. Então, o sexo nas abelhas é determinado pelo se o indivíduo é diploide ou haploide. Os diploides são fêmeas e os haploides são machos. Né? Então, a partenogênese está exatamente nesse ponto aqui em que o óvulo ele se desenvolve sozinho e dá origem ao indivíduo. Né? Então, quem que é o pai do zangão? Quem você acha que é o pai do zangão? Ele não tem pai, né? A rainha é o pai. Não, a rainha é a mãe. Então ele se desenvolveu a partir de partenogênese. Ele não tem pai, né? Ele só se desenvolveu a partir da abelha rainha. Então você vê que é um tipo de a partenogênese, né? Aí nas abelhas é um tipo de reprodução, não há dúvida. O indivíduo se reproduz sozinho, olha aí, ó. Mas como os óvulos são geneticamente diferentes, nós temos aí variabilidade genética, né? Então é um tipo especial de reprodução, a partenogênese.